Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu resolvi dividir a explicação do indicador, apesar de ser um indicador simples, mas a dinâmica dele não é simples, tá? Mas é um indicador muito assertivo. Nos meus anos que eu opero o mercado, para mim, é o melhor indicador que tem. Né? Aí vocês vão falar, porque você fez. Mas a minha opinião é verdade. Mas para mim, para o meu uso, é o melhor, né? Mas existem outros também que são bons, tá? Mas na minha opinião é o melhor, tá? Então, peço que vocês aproveitem bastante, tá bom? Então, vou explicar a dinâmica dele. Primeira coisa, ele trabalha marcando fundos e topos ocultos, tá? Verde é topo, vermelho é fundo, né? Mas eu vou explicar a dinâmica. Eu estou aqui no índice futuro, você pode usar ele em qualquer ativo, tá? Em ativos com volatilidade em tendência melhor, porque em lateral ele fica rompendo, falso e voltando, né? Então, ativos em tendência melhor, mas dá para operar lateralidade também, depois vocês vão ver isso, ok? Então vamos lá, a dinâmica é o seguinte, ó, terminou o dia, eu tô aqui no dia 3 de fevereiro, pode ser qualquer dia, tá, gente? Tô no dia 3 de fevereiro de 2026. Terminou o dia aqui, ó, ele terminou verde, ok? Terminou verde. Deixa eu abrir aqui o aplicativo de desenhar, que eu vou mostrar para vocês a dinâmica. Então ele abriu com gap verde, aí eu não faço nada. Por quê? Porque ele terminou da mesma cor que ele acabou. Então eu não faço nada, eu espero ele colorir de novo. Então ele veio e terminou verde, eu deixo ele seguir. Quando deu 10h40, ó, tem que ter paciência, tá vendo? 10h40, ele ficou branco. Então aí eu já, opa, ficou branco, perdeu a cor. Vou esperar o próximo, que ele pode colorir e seguir. Aí ele coloriu um fundo, ó, porque é vermelho, o vermelho é fundo, coloriu um fundo. Aí você fala assim, mas coloriu um fundo, o fundo no topo? Sim, porque o mercado faz o quê? Vamos lá, vamos relembrar aqui. O mercado não faz isso aqui? Topos e fundos ascendentes? Então, ele fez um fundo aqui, ó, para continuar subindo, ou perder o fundo e cair, ó, né? Então o fundo está aqui, ok? Deixa eu apagar aqui. Então eu vou deixar o fundo marcado. Aí ele continuou subindo. Continuou. Ou seja, continuou subindo. Não, vou explicar só a primeira forma de ler, depois nos outros vídeos eu explico perdendo o fundo aqui para vocês não ficarem confusos. Tá, aí ficou branco de novo. Aí eu fico atento. Beleza, ficou verde. Aí ele marcou um topo para mim, ó. Marcou um topo aqui, ó. Certo? Vou colocar uma linha aqui, marcou um topo. O que o mercado faz? Ele não se move, vamos relembrar de novo? Ele não se move em ondas. Ó. Então, quando ele marca um topo, é para romper. Aí marcou um topo aqui, ele faz isso aqui para romper e seguir, tá vendo? O pessoal pensa que topo é para vender, não. Topo ele marca topo para corrigir, para poder romper e seguir, ok? Então isso aqui é uma aula até para tirar os vícios que as pessoas têm, para ajudar a entender como que se move o mercado, ó, ok? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, vamos seguir. Então ele marcou o topo aqui. Depois que ele marcou o topo, ele pode fazer dois movimentos. Ele pode cair ou ele pode romper e subir, certo? Foi o que exatamente ele fez. Ele pegou, rompeu, ó, subiu, pagou 600 pontos, tá vendo? Você pode fazer parcial, né? Pode entrar com mão cheia do jeito que você quiser. Beleza. Aí começou a recolher. Um detalhe importante: enquanto ele estiver verde, ele está com força de compra, tá? Depois vocês vão ver quando ele pega uma tendência na mesma cor, ele paga muito, tá? Se ele perder a cor, não tem problema também não, só que aí a tendência já perdeu força. Mas se ele tiver colorido ainda, a tendência está forte. Chegando aqui, o que ele fez? Ó, ele marcou um fundo. Vocês viram aqui? Então, eu descarto, eu já não olho esses topos aqui e esses fundos anteriores. Eu só olho o próximo fundo que ele marcou. Então, aqui para mim já acabou. Ó. Apesar que você pode olhar também, tá? Você pode olhar. Ó. Você pode ver que lá na frente, ele parou e deu uma respeitadinha. Ó. Respeitadinha, tá vendo? Ó, ele veio e parou. Mas eu, no meu operacional, eu acabo não olhando. A não ser que foi em tempos maiores, 1 hora, 4 horas, aí eu costumo olhar. Tá? Porque às vezes ele vai de um fundo a um topo no gráfico de 4 horas também, mas vamos deixar isso para depois. Beleza. Vamos seguir aqui para ficar simples o entendimento. Ele marcou um fundo, ok? Marcou um fundo. Se ele marcou um fundo, o que ele está me falando? Ele está falando o seguinte, ó, Eric, eu marquei um fundo para subir, ou vou perder esse fundo e vou derreter. Então você já fica atento. Você já sabe que ele vai tomar a decisão ali.
Tá vendo como é que esse indicador é bom? Você vai tomar a decisão ali, né? Obviamente você vai olhar as médias, outras coisas, mas ele já marcou ali para mim. E eu estou usando o gráfico de 5 minutos, que eu esqueci de falar, tá? Ele funciona em qualquer tempo gráfico. Inclusive, para o índice futuro, que é um ativo que começa e fecha no mesmo dia, ele respeita muito o 15. Porém, o 15, como é um range muito grande, o stop é maior e também, às vezes, ele não pega uma tendência grande, porque o 15 já é um gráfico grande, né? Então, para operar, é melhor o 5, porém, ele respeita mais no 15 durante o dia. Depois eu mostro para vocês numa próxima aula, ok? Mas vamos lá. Aí o que ele fez? Ele fez exatamente o esperado. Quando ele faz fundo, ele quer perder o fundo. Ó. Ele perdeu, tá vendo? Ó, voltou um pouquinho. Perdeu de novo. Você vai marcar o fundo e o topo, obviamente, né? E vai ficar observando. Ó, perdeu aqui, ó. Aí aqui embaixo, depois eu vou ensinar para vocês, perdeu com volume, ó. Tá vendo? Esse indicador aqui tá lá na pastinha também. Indicador que eu coloquei para mostrar para vocês que tem um volume maior que o anterior. Mas depois eu explico. Como eu disse, vou explicar por aula, para não ficar complexa. Aí ele só estou explicando a dinâmica do indicador. Ele perdeu o fundo, ó, o que ele fez depois que ele perdeu o fundo? Ele continuou vermelho, não continuou? Então a tendência está forte. Você pode levar até ele descolorir, mas é um risco de você devolver, né? Ou até onde você quiser, né? Ó quantos pontos ele deu aqui, ó, 1.200 pontos, 1.500 pontos. Aí ele começou a subir, aí você realiza, né? Perdeu o fundo, ó, derreteu, pá! Vamos seguir a dinâmica. Aqui o dia já está acabando, né? Então ele começa a ficar lateral, perder a força e tal. Mas olha como respeita, gente. Quer ver? Aí depois ele pintou de verde aqui. Então ele marcou um topo para mim aqui, ó. Marcou um topo. Então, para mim, ele quer fazer isso aqui, ó. No meu entendimento, tá, gente? Ele quer fazer isso, ó. Ó. Você pode marcar esse topo, achando que ele quer voltar. Foi o que ele fez. Porém, eu sempre vejo o topo como ele querendo seguir a tendência. Ele vai romper esse topo e seguir a tendência, tá? Então, vocês têm que reeducar a mente para entender dessa maneira. Mas vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Aí, o que ele fez? Ele marcou aqui o topo de novo. Segurou. Fez um doji, você não faz nada. Ele está fraco. Aqui ele rompeu o topo. Certo? Rompeu. Com vela, até com volume, ó. Tá vendo? Rompeu o topo. Aí, vamos dizer que você entra. Pagou uns pontinhos. Uns 50 pontos, tal. 100 pontos pagou. Mas aí, ele descoloriu, tá vendo? Então perdeu a força, ó, você pode ver. Mas aí ele já fez outro topo aqui, ó. Então eu descaracterizo esse aqui e coloco esse aqui, ó. Esse aqui acabou para mim, morreu. Agora o que tá valendo é esse aqui, tá? Aí você fala assim, mas qual o fundo que tá valendo para você, Eric? Esse aqui, ó. Porque aqui, o primeiro vermelho anterior é o que ele rompeu, descoloriu e coloriu antes, ó. Aí você fala, esse aqui não, porque esse aqui ficou antes desse, ó. Então o que tá valendo para mim é esse aqui, ó. Eu pego o topo anterior, verde, ou aqui, porque os dois estão verde, né? E vou procurar, eu quero saber qual o fundo. Ele tá aqui, ó. Ah, mas tá mais em cima? Tá mais em cima. Tá? Mas depois vocês vão entender, não tem problema não. Beleza, então o fundo tá aqui, o topo tá aqui. O que ele fez no topo? Ele não rompeu. Aí você fala, vou arriscar uma venda, porque ele tá com 2G, perdeu 2G, pá, 500 pontos, ó. Ele segurou no topo, tá vendo? Segurou no topo. Aí essa dinâmica e essa esperteza vocês têm que ter. Né? O trader já tem isso, né? Beleza. Aí voltou a subir. Mas você percebe que o verde era para ele ter dado sequência subindo. Cai essa vela verde aqui, mas fez caindo, ó. Então não é uma boa compra, né? Não é uma boa venda. Porque a venda teria que ser vermelha, assim, ó, para dar um, né? Aqui, ó, sequência de candles vermelhos. Ele caiu verde, ó. Então não é uma boa venda. Então você já fica esperto. Mas pagou bem, beleza. Aí aqui ele fez outro fundo, ó. Fez outro fundo. Não perdeu. Como ele fez fundo, o que ele quis fazer? Ele falou para mim, ó, Eric, aqui é um fundo. Vou pegar a ferramenta aqui. Aí ele fez o quê? Segurou no fundo e pô, para cima, né? Vamos ver quanto pagou. Olha lá, 300 pontos. Final do pregão, gente. 5 horas, ó. Dá para brincar bastante. Aí marcou outro topo aqui, ó. Marcou outro topo. Você vê que quando ele lateraliza, você opera topo e fundo, ele respeita. Agora, em mercado direcional, você vai esperar o rompimento, óbvio, né? Lateralizou, ó. Fez um topo, ó. Marcou 300 pontos. Tá vendo, gente? Isso só num dia, ó. Tanto de dinheiro que deu. Num dia, você faz uma operação dessa, você já mata o seu dia. Beleza? Então, vamos pro próximo dia. Agora, como eu expliquei a dinâmica mais detalhada, eu vou tentar adiantar um pouquinho a explicação para vocês entenderem, pegarem mais dias e verem mais exemplos, ok? Eu vou adiantar um pouquinho. Beleza, terminou verde, abriu verde, faço nada, lembra?
Aí ficou branco. Aí, atenção, vou esperar ele colorir. Coloriu, fez o fundo. Beleza. Se ele fez fundo, eu sempre espero romper o fundo, como eu já expliquei antes. Eu não espero ele voltar. Muita gente opera contra, né? Por exemplo, aqui, muita gente estaria comprando, né? Mas eu não compraria. Eu espero ele romper. Exceto em mercado lateral. Aí você pode arriscar umas comprinhas aqui. Beleza, rompeu. Olha o que ele fez. Depois que ele rompeu, caiu 2.000 pontos, ó. Não, ele caiu, deixa eu ver, antes dele descolorir, ele descoloriu aqui, ó. Ele caiu 1.200 pontos, ele descoloriu, você pode sair da operação. Você não vai segurar essa... não, porque às vezes ele mesmo vermelho, ele vem aqui, volta e sobe. Você vai fazer parcial, realizar, né? Aí o dia que você fala assim, não, hoje ele tá com a tendência forte, eu vou segurar. Aí você pode segurar também. Mas descoloriu, eu sairia aqui, ó. Pronto, acabou. Só que aí, aqui ele marcou outro fundo, ó. A primeira vela que colore depois da que descoloriu, marcou outro fundo. Marcou outro fundo, olha que interessante. Aí ele ficou brigando aqui, brigando, mas tá em tendência de baixo. Rompeu forte para baixo, rompeu forte. Quando ele dá esse rompimento forte, com volume alto aqui embaixo, ó. Entendeu? Depois eu vou ensinar vocês a olhar esse volume. Com volume alto, rapaz, não tem conversa, é venda. Ele veio, pagou 500 pontos nessa brincadeira, ainda fez pullback e arrochou para baixo, ó. Mas só que aí aqui é o seguinte, ele descoloriu e ficou verde. Então, só que ele ficou verde, ó, no mesmo ponto praticamente onde ele fez o fundo, ó. Descoloriu, ficou verde. Eu sairia da operação, claro, né? Que eu pegaria a venda e sairia. Aí ficou verde. Então eu vou esperar o quê? Sempre eu espero. Ficou verde? Eu espero romper o topo. Certo? Ficou verde, romper o topo. Ficou vermelho? Eu espero romper o fundo. Obviamente que ele vai ficar verde, então ele pode estar marcando um topo para descer. Foi o que ele fez. Mas eu sempre, a minha primeira esperança é que ele vai romper o topo para subir. Mas ele fez o quê? Ele fez um topo para continuar caindo, né? Aí ele fez o topo, continuou caindo, mas eu não teria feito nada aqui. Não teria feito nada. Exceto se você quisesse vender confiando nesse fundo aqui e como ele fez um topo aqui. Aí vai da sua interpretação. Não teria feito nada. Aí ele descoloriu, fez outro fundo aqui, ó. Aqui, ó. Outro fundo. Quando ele fez o outro fundo, ele pô para baixo de novo. Perdeu o fundo, pô para baixo. 1.000 pontos. Aí descoloriu. Fez outro fundo aqui. Quando ele descolora, ele sai da operação, tá, gente? Esquece tudo, apaga tudo. Pronto. Aí nesse fundo ele começou já a querer pagar, achar o fundo para pagar, ó. Tá vendo? Alguns pontinhos aqui, ó. Mas perdeu de novo, ainda caiu mais 500 pontos. Aí descoloriu, aí fez um fundo, pronto. Aí esse fundo aqui, o que ele falou? Não passou mais, ó. Não passou. Você comprou aqui, ó, ele não passou mais o fundo, ó. Foi fundo mesmo, do dia, ó. Fundo do dia. Aí foi, aí você não tá fazendo nada, ou você comprou aqui, né? Você viu que era um fundo, vamos arriscar uma comprinha. Comprou. É a operação que eu não gosto de fazer, porque contra a tendência erra mais do que acerta, mas se você tiver experiência, você pode tentar. Beleza. Aqui eu gosto de fazer, ó. No final do dia, gente, ó, 5 horas. Ele marcou aqui, ó, já ficou verde de cara, marcou um topo. Rompeu com força, ó. Geralmente ele rompe com força. Comprei. Aí até o final do dia ainda pagou uns pontos. Aí, brincando, gente. Tá vendo? Brincando. Outro dia aqui, tal. Vamos lá, outro dia. Começou verde, né? Faz nada, começou verde. Ponto, ficou vermelho. Aí já marca o fundo, né? Aí os mais agressivos, pô, marcou o fundo, vou comprar. Tá em tendência de alta, né? Ó, a LTA aqui, ó. Vocês estão vendo a LTA aqui, né? Ó. Tá em tendência de alta, marcou o fundo, vou comprar. Eu não faço, tá, gente? Não vou ser hipócrita falar que eu faço, não. Mas eu tô mostrando para quem gosta de fazer essa operação. Marcou o fundo, comprou, pagou 1.000 pontos mais ou menos, né? Pagou até mais, né? Mas tá bom. Vamos seguir o meu operacional aqui que eu faço. Aí descoloriu, certo? Eu deixei o fundo marcado, ó, o fundo anterior, tá marcado. Aí coloriu de novo aqui, topo. Beleza, vou esperar romper. Rompeu, pagou 300 pontos. Descoloriu, saí. Né, eu saí. Aí, marcou outro topo aqui. Rompeu, pagou mais 600 pontos. Tá vendo? Então, para mim, que tá valendo é esse fundo anterior e esse topo aqui, ó. O mercado tá aqui, ó. Vamos imaginar que o mercado tá acontecendo, né? Ó, o mercado tá acontecendo. Aí tá valendo para mim. Pá, 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 pá. Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, sentiu o fundo, ó. Ó, passou. Tá vendo?
Passou o fundo. Os mais agressivos podem vender. Mas eu esperaria fazer outro fundo para vender. Tá vendo por que eu não venderia? Ó, viu? Ó, voltou na cara, ó. Por isso que eu não venderia. Agora aqui, eu marco o fundo. E descarto esse daqui, tá bom? Mas esses fundos aqui, se você deixar marcado no gráfico, você pode ver que tem vezes que ele volta para retestar eles durante o dia, tá? Mas eu não quero entrar nisso agora para não ficar muito complexo. Aí ele veio e fez um topo. Fez um topo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, descoloriu. Fez um fundo aqui. Pronto. Se ele fez esse fundo, se ele perder esse fundo, eu já vendo. Ó. Não, mas só que aí ele pegou e fez um topo também, na mesma região, tá vendo? Ó, ficou fazendo na mesma região. Aí fez o fundo, pronto, perdeu o fundo, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas aí ele fez um topo de novo. Ele lateralizou, né? Fez um topinho. Aí o fundo que estava valendo para mim é esse aqui. E o topo que estava valendo para mim é esse aqui. Apesar dele ficou mais baixo, né? Mas é o que está valendo. Pronto, perdeu o fundo. Olha lá. Depois que ele perdeu esse fundo aqui, depois da lateralizaçãozinha enjoada, também 4 horas da tarde, né? Ah, depois que ele perdeu esse fundo, olha o que ele fez. Ó, tá vendo? Pagou 400 pontos. E o topo ficou na mesma direção, ó. Ele foi lá, testou o topo. Não é topo? Era topo. Testou. Ficou vermelho, perdeu o vermelho, pá! 1000 pontos de novo, ó. Tá vendo? Eu tô explicando de uma forma mais rápida, porque o vídeo já tá ficando longo, tá? Vamos ver outro dia aqui. Ah, Eric, vê um dia bem no passado aí, beleza. Tá, vamos ver bem no passado. Vamos ver aqui. Qualquer dia aqui. Esse aqui, para terminar, tá bom? 26 de dezembro. Pô, um dia depois do Natal, né? É um mercado lateral pra caramba. Abriu verde, faço nada. Se abrir vermelho, também faço nada. Descoloriu. Opa, atenção. Aí marca o fundo aqui, ó. Certo? Marquei o fundo. Ele arriscou, mas ele descoloriu, tá vendo? Ele perdeu o fundo, mas descoloriu. Então a venda aqui não é forte. É bom quando ele pega uma tendência colorida, vermelha e segue, tá? Aí voltou. Tá, talvez você estopou aqui se você entrou, né? Ou se você entra no rompimento, você nem entrou. É na violação do candle do rompimento, eu digo, né? Ele marcou um topo, certo? Aí ele veio nesse topo, perdeu o fundo anterior e fez outro fundo. Quando você estiver na operação, igual aqui, vamos supor, você vendeu aqui, aí ele já ele vermelhou e ele, tipo assim, ele não espera o candle fechar para colorir, não. Ele colore na abertura do candle. Então, se você tá aqui, vendeu nesse branquinho, aí ele pegou, coloriu o vermelho, você já sai da operação. Ou você fica atento, porque se ele coloriu, ele está marcando um novo fundo. Você está na operação aqui, ó. Vamos dizer que você vendeu aqui, nesse topo. Você vendeu, vou vender nesse topo. Pagou 300 pontos. Aí ele coloriu o vermelho, aí você já tem que ficar atento, porque ele está falando para você, ó, tô fazendo um fundo, não sei se vou romper. Eu acredito sempre que rompe, eu espero o rompimento, né? Mas ele pode falar, tô fazendo um fundo. Então você fica atento aí, cara. E foi exatamente o que ele fez, ó. Ele fez o fundo, fez o topo aqui, pagou. Aí ele pegou, pagou. Aí depois que ele fez o fundo, ele fez o quê? Pô, pra cima, ó, 1.100 pontos, ó. Foi o fundo do dia, tá vendo? Tá, mas aí ele veio aqui, vamos supor que você tá operando, tá? Ele veio aqui, aí descoloriu, aí você saiu da operação, marcou um topo. Aí você fica atento, porque ele pode, se ele marcou um topo, o que ele pode fazer? Ele pode cair, foi exatamente o que ele fez aqui, né? Ou ele pode romper, essas que eu gosto, ó, que ele rompe, ó. A favor das médias, né? Tá sem média aqui, mas aqui dá pra ver que tem um LTA e tá a favor das médias. Pô, rompeu. 300 pontos. Aí você vem, descoloriu, marcou outro fundo aqui, ó. Perdeu, ainda pagou uns pontinhos, ó. 120 pontos. Aí voltou para cima. O topo estava onde? O topo anterior. Estava aqui, ó. Né? Olha o topo aqui, ó. Vamos lá, deixa eu marcar aqui para vocês verem. Ó, o topo está aqui. Ele fez o fundo, perdeu o fundo, veio, testou o topo anterior e rompeu. Pronto, rompeu o topo anterior, ó. Até ele ficar verde de novo, o que tá valendo para mim é esse topo anterior aqui. Não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é lugar nenhum. Aqui. Aqui não, o topo não, para mim não. O topo foi aqui, ó, onde o indicador marcou. Ó. E foi justamente onde ele respeitou, ó, rompeu,
e foi embora, ó, o dia todo, ó, tá vendo? Mas vamos falar da dinâmica dele ainda. Beleza, rompeu, tá vermelho. Ele tinha que romper verde, né? Que é as verdes que dá a grande tendência, porque é para cima. Então você já fica atento, descoloriu, você sai. Aí marcou outro topo aqui, ó. Ele pode fazer o quê? Marcou o topo? O que ele pode fazer? Pode cair ou pode romper e seguir. Foi o que ele fez, rompeu e seguiu. Beleza, gente? Eu não vou seguir aqui com a explicação não, para não ficar mais longa ainda. Mas agora eu quero mostrar umas grandes tendências para vocês quando ele pega a cor e segue, ó. Vem dia de tendência, né? Ó. Aqui ele pegou uma tendência de cor verde, ó. Ó. Olha lá. Apesar que descoloriu um pouquinho aqui, você entra de novo. Ó. Quantos pontos? 800 pontos. Vamos ver outro aqui. Ó, essa compra aqui, quando ele pega uma tendência verde, ó. 1.200 pontos. Vamos aqui para janeiro, que ele deu tendências maiores, né? Vamos pegar de queda, ó. Aqui, ó. Veja tudo isso aqui, ó, comprado, ó. Ó esse vermelho aqui, ó, que bonito, ó. Você captura a tendência quase toda, ó. Ó. 1.300 pontos, tá vendo? Ó. Essa compra aqui, ó. Ó. Então, melhor, quando ele fica verde no rompimento e segue verde, é melhor para seguir comprado. Se ele descolorir ou ficar vermelho, já mostra fraqueza, entendeu? E o vermelho é a mesma coisa. Se ele perder o vermelho, olha essa verde aqui, essa compra bonita, ó. Ó, 3.000 pontos, tá vendo? Um dia de super tendência aqui, ó. Aí ele seguiu verde, ó. Ó, mostrando que era super tendência, tá vendo? Ó, 7.000 pontos. E a mesma coisa, vermelho. Deixa eu achar uma tendência vermelha aqui, ó. Ó, antes de dar, isso aqui foi um leilão que deu, antes de dar, ele dá o leilão, ele deu 1.500 pontos para baixo. Então, quando ele colore assim, segue, é melhor. Se você vendeu, ele tá vermelho, aí ficou branco, você já fica atento, sai da operação, ficou verde, ele tá marcando o topo, você sai da operação. Mas se ficou vermelhinho assim, ó, você pode segurar, entendeu? Que ele pode ir. Ficou verde também, a mesma coisa. Então, o vermelho e o verde mostram grandes tendências, né? Ó, esse vermelho aqui, ó. 4.000 pontos. Você teria que reentrar aqui, né? Mas ao todo foram 4.000 pontos, ó. Tá, vamos ver o 15 minutos rapidinho aqui. Eu falei que ele respeita durante o dia, né? O 15 minutos. Vamos pegar qualquer dia aqui. Acho que eu vou deixar esses 15 minutos para uma outra aula, porque senão vai ficar muito longo. E o tempo aqui da gravação já está acabando, tá? Mas aqui o 15 minutos, ó. Ele marcou um fundo, porque ele começou o dia verde, então descarta esse aqui. Mas o dia anterior, ele tinha um topo aqui, ó. No 15, isso estou olhando no 15, tá, gente? No 15 você pode olhar o dia anterior. O topo foi aqui, ó. Tá? Ó, que ele vinha no dia anterior verde, descoloriu, fez o topo aqui. Ah, o topo aqui não, o topo é aqui. Descarta isso aqui. Aonde ele coloriu primeiro é o topo. Aonde ele colorir primeiro é o fundo. Então o fundo tá aqui. Ó. O fundo tá aqui, o topo tá aqui. Beleza, abriu no 15. Ó, ele segurou no topo do dia anterior, tá vendo? Não segurou aqui, segurou aqui. Aí fez o fundo, não perdeu o fundo. Aí você olha o volume, né? Para ver se entrou o volume de compra. Ó, entrou o volume aqui. Aí pagou 1.700 pontos. Aí aqui ele fez outro topo, respeitou o topo e caiu pra caramba. Isso no 15, tá, gente? No 15, ó, 1.600 pontos. Não opera o 15, mas o 15 marca boas áreas de suporte e resistência. Tá bom? Ainda tem que explicar para vocês como usar. A melhor estratégia é usar a linha FAN, GANFAN, tá? Mas eu vou deixar para explicar mais para frente. Então, beleza. Valeu, abração. Boa sorte aí.